E a gente começa a lista com o Gyökeres. O sueco deu uma flopada gigante no Arsenal. Muita gente acreditou que ele ia brigar por artilharia, mas se decepcionou. Gyökeres chegou no Arsenal por 65 milhões de euros, vindo do Sporting de Portugal, onde ele simplesmente não parava de fazer gol. Preste atenção nesses números. Foram 102 jogos pelo Sporting, 97 gols e 22 assistências. Isso dá uma média de 1,16 participações em gols por jogo. O cara fedia gol. Mas no Arsenal, a realidade bateu com força. Depois de 25 jogos pelos Gunners, Gyökeres tem apenas 8 gols e 2 assistências. É uma diferença absurda para quem acompanhou ele em Portugal. E o cara que destruía defesas no campeonato português agora parece perdido, sem confiança, sem aquela fome de gol. Arteta até tenta defender ele publicamente. Fala que ele precisa lidar com a pressão de ser o camisa 9 do Arsenal, mas no fundo todo mundo sabe. Se não fosse pelos 65 milhões investidos, o sueco teria ficado no banco há muito tempo. Gyökeres já tinha passado pela Premier League antes, não conseguiu render, foi para a Championship jogar pelo Convert, jogou bem, foi pro campeonato português, destruiu, voltou pra Premier League e simplesmente não consegue jogar em alto nível. Parece que ele só rende em ligas menores, e para um jogador que teve esse investimento, isso é preocupante. Então fica a pergunta, o Gyökeres vai dar a volta por cima ou vai virar mais um caso de contratação fracassada? Por enquanto, infelizmente, o cenário não é nada animador. Outro sueco que não está sendo como esperado na Premier League é Isak. O caso dele é um pouco diferente. O Liverpool foi às compras nessa temporada com um cheque em branco. Isso resultou na contratação de Isak do Newcastle por 125 milhões de libras. Ele se tornou a contratação mais cara da história da Premier League. Só que aí vem um problema. Desde que chegou ao Liverpool, Isak simplesmente não rendeu o esperado. Até agora, em todos os jogos que disputou pelos Reds, o sueco conseguiu marcar apenas 3 gols, sendo 2 pela Premier League e 1 pela Copa da Liga Inglesa. Pode até parecer um número razoável para a maioria dos atacantes, mas para o jogador mais caro da Premier League é absolutamente decepcionante. E para piorar, no jogo contra o Arsenal, justamente no lance que ele abriu o placar para os Reds, marcando seu segundo gol na Premier League, Isak sofreu uma fratura na fíbula. O cara marcou o gol e saiu do campo carregado. Foi direto para a cirurgia e agora não tem nem previsão de retorno. Um agravante para essa situação é que o Liverpool contratou Ekitike na mesma janela de transferência, mas ele fez a pré-temporada, teve mais participações em gols e está mais adaptado ao time. Ou seja, o Liverpool gastou milhões para ter 2 atacantes disputando a mesma vaga e o que está jogando melhor é o mais barato. Agora, com a lesão, Isak vai ficar meses fora, vai perder ainda mais ritmo, vai ter que se recuperar fisicamente e quando voltar vai encontrar Ekitike consolidado, o time funcionando sem ele e a pressão dos 125 milhões de libras nas costas. É o tipo de contratação que pode virar um pesadelo completo, cara. Um jogador caríssimo, machucado e com a concorrência direta dentro do próprio elenco. Difícil imaginar um cenário mais complicado. E o próximo da lista é John Arias. O colombiano era simplesmente um dos melhores jogadores do Brasil quando estava no Fluminense, sem exagero. Em 2023 foram 62 jogos, 16 gols e 17 assistências, sendo peça fundamental para a conquista histórica da Libertadores. Na Copa do Mundo de Clubes, Arias brilhou ainda mais, meteu aquele golaço de falta e ajudou o Fluminense a chegar até as semifinais na competição. Aí veio o convite do Wolverhampton da Inglaterra e o destino não poderia ser pior para Arias. Desde que chegou à Premier League, foram 23 jogos, apenas 2 gols e 1 assistência. Pouco para um jogador que no Fluminense fazer isso em 2 semanas. É uma queda de rendimento absurda. E o pior, o Wolverhampton está na lanterna da Premier League, é o pior time da liga, brigando desesperadamente contra o rebaixamento. Arias saiu do Fluminense campeão de Libertadores para virar reserva em um time que não ganha nada e que está afundado na tabela. O colombiano deu entrevista recentemente para a TV da Colômbia e você consegue ver a frustração no rosto dele. Arias estava claramente frustrado, falando sobre a dificuldade de adaptação. No Fluminense, Renato Gaúcho criou um esquema específico para Arias jogar solto pelo meio, fazer o que ele queria e usar toda a criatividade dele. Já na Premier League, é apenas mais um estrangeiro que precisa correr, marcar e brigar por espaço. Essa saída para o Wolves pode ter sido o maior erro da carreira dele. Trocou ser ídolo de uma torcida gigante, disputar títulos importantes e ser protagonista por ser reserva de um time que briga para não cair. E agora, Arias está tão arrependido que já sinaliza que quer voltar para o Brasil. O Palmeiras está interessado, o Abel Ferreira quer o jogador e o colombiano vê com bons olhos essa possibilidade. O objetivo dele é chegar em alto nível para a Copa desse ano pela seleção colombiana e ele sabe que no Wolverhampton isso não vai acontecer. E agora a gente chega em um caso que é completamente diferente dos outros. Nico Williams. Porque aqui não é questão de lesão, não é questão de má adaptação, aqui é questão de decisão errada mesmo. Nico Williams explodiu na Eurocopa de 2024, jogou demais, foi decisivo, chamou a responsabilidade em jogos grandes e virou uma das grandes sensações daquela
Espanha campeã. Saiu do torneio cravado como uma das maiores promessas do futebol europeu. Jovem, rápido, técnico, com muita responsabilidade. Várias propostas começaram a surgir. Bayern de Munique foi atrás, Arsenal, Chelsea, e o time que mais chegou perto foi o Barcelona. Os culés tentaram trazer o Williams para iniciar uma nova era ao lado de Lamine Yamal e recriar a explosão que foi essa dupla que levou a Espanha a ser campeã da Europa. Mas aí veio a decisão dele. Nico Williams decidiu ficar no Atlético de Bilbao. Recusou o Barcelona, recusou o Bayern, recusou tudo. Nico renovou com o Bilbao até junho de 2035. Algo que dá pra respeitar. É o clube que ele cresceu, tem identidade, tem história, mas esportivamente falando, foi um freio pra carreira dele. Desde então, o cara teve que engolir duas humilhações gigantescas justamente pro Barcelona, o time que ele recusou. Primeiro um 4-0 pela La Liga, depois um 5-0 pela Supercopa da Espanha, onde o Barça foi campeão. Hoje, Nico Williams é um dos personagens mais esquecidos daquele elenco da Espanha campeã da Eurocopa, enquanto ele poderia estar no Barcelona, brigando pela Champions League ou pela La Liga, tá lá no Bilbao, assistindo de camarote o time que ele recusou golear seu time jogo após jogo. Nico Williams é muito bom, tem estrela e tem idade para evoluir muito ainda, mas no futebol algumas escolhas muitas vezes é o mesmo que regredir. Ele fez uma escolha segura, confortável e acabou pagando preço, derrotas amargas, menos visibilidade e menos impacto no cenário europeu. E para fechar a lista com chave de ouro, a gente tem um caso mais impactante de todos, Vinícius Júnior, um jogador que já foi considerado o melhor do planeta, meses depois está sendo vaiado pela própria torcida. Como o Vini passou de intocável no Real Madrid para indesejado, como ele passou de vou fazer 10 vezes melhor para vou fazer 10 vezes pior, é simplesmente bizarro. Vini é o jogador que em 2022 marcou gol na final da Champions contra o Liverpool, em 2024 marcou gol na final contra o Dortmund, foi eleito o melhor jogador da Champions League, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, fez gols decisivos contra o Bayern de Munique e que teve atuações impecáveis contra o City. Vini é o jogador que até a temporada 23-24 tinha se tornado o rosto do Real Madrid. O cara era o protagonista após a saída de Benzema, aquele jogador que ninguém ousava tirar de campo. Mas aí veio a chegada de Mbappé e tudo foi se diluindo. Seu protagonismo foi diminuindo, o coletivo foi se desgastando e os títulos pararam de vir. Vini ainda terminou bem a temporada passada em questão de números individuais, apesar de muitas vezes entrar em conflito de posição com o Mbappé, mas muita coisa mudou de vez quando o Xabi Alonso chegou ao clube. Foi aí que Vini perdeu o status de intocável de vez, foi substituído em diversas partidas importantes, além de ter que ficar disputando a ponta esquerda com o Rodrigo. Na temporada atual, contando com o Mundial de Clubes, o brasileiro disputou 35 jogos e tem apenas 7 gols e 9 assistências. Apenas 7 gols em 34 jogos, cara. Pra você ter noção da queda. Na temporada passada ele teve mais de 40 participações em gols. É uma diferença gritante. E tem mais. Vini passou 16 jogos seguidos sem marcar pelo Real. Para um jogador do calibre dele, que brigava por bola de ouro há poucos meses, isso é simplesmente inadmissível. Em meio a essa seca, Vini Júnior colecionava discussões na beira do campo ao ser substituído. A que chamou mais atenção foi durante uma partida contra o Barcelona, em que o brasileiro jogava bem, mas saiu na metade do segundo tempo. A torcida estava cada vez mais dividida, mas uma boa parte que estava do lado do técnico começou a vaiá-lo durante as partidas. Vini quebrou esse jejum de gols justamente contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, mas o Real Madrid acabou perdendo por 3-2 e o título ficou com o rival. Logo depois dessa derrota humilhante, Xabi Alonso foi demitido. Parecia ser uma boa notícia para o brasileiro, mas a derrota na Copa do Rei pro Albacete, time de terceira divisão, trouxe mais indignação em relação ao brasileiro e hoje a maior parte da torcida já não quer mais ele no time merengue. Vini Júnior segue sendo vaiado em todas as partidas. Será que ele vai dar a volta por cima? Por enquanto, o que dá para dizer é que Vinícius Júnior na temporada atual está anos-luz de distância daquele cara que decidiu 2 finais de Champions. E isso, sinceramente, é triste demais de ver. Então, galera, essas foram as 5 carreiras brilhantes que simplesmente desmoronaram essa temporada. Gyökeres virando fantasma no Arsenal, Isaac quebrando a perna no Liverpool, John Arias se arrependendo de ter saído do Fluminense, Nico Williams recusando o Barcelona e tomando 2 goleadas históricas, e Vinícius Júnior saindo do status de melhor jogador do mundo para um jogador comum que é vaiado pela própria torcida. E você concorda com essa lista? Tem algum jogador que você acha que deveria estar aqui? Deixa nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo e valeu!